Amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor nesse dia de Santa Ceia? Pode dizer um glória a Deus bem forte nessa manhã, amém? Graças a Deus. E depois desse momento de adoração, de louvor, de orações, de improvisação, eu quero convidar com muito carinho para recebermos a palavra de Deus através dela nessa manhã, nossa querida bispa Mariana Benson. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Queridos, é com grande alegria que nós estamos aqui hoje, reunidos como irmãos para cearmos. E esse é um momento muito importante para nós como cristãos, porque é o momento que nós nos colocamos na presença de Deus para relembrarmos o seu sacrifício na cruz por nós. E não apenas isso, mas é o momento onde nós paramos para refletir aquilo que Deus faz por nós, a forma de Deus agir em nossas vidas, a forma de Deus impactar a nossa vida, a nossa alma. E neste dia, queridos, eu quero relembrar com vocês um pouquinho o que está sendo o ano de 2023 pra gente. Amém. Na Fábrica de Compromissados, nós vivenciamos o ano de 2023 como sendo um ano onde nós nos colocamos na presença do Senhor para viver o ano do resgate. Diz aí pro seu irmão, fala, é o ano do resgate. É o ano do resgate. E nesse ano do resgate, queridos, é o ano onde Deus vira para nós e diz que é o ano que o coração que estava escondido precisa ser revelado. A Fábrica de Compromissados, todos os anos nós temos um tema profético que nos orienta a nossa vida. E nesse ano Deus vira para nós e fala, olha, o ano de 2023 vai ser um ano do resgate na sua vida. O ano de 2023 vai ser o ano onde o coração que estava escondido, ele vai aparecer, ele vai ser revelado. E nós aprendemos, queridos, na nossa primeira Santa Ceia do ano de 2023. Nós aprendemos com a patriarca Batista Benson que o ano do resgate é o ano em que nós precisamos enxergar a nossa devastação. É o ano onde nós precisamos olhar para a nossa vida e enxergar aquilo que foi devastado, que foi destruído, aquele cenário caótico da nossa vida. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e você pensasse na sua vida nesse momento. Como está as suas finanças? Como está o seu relacionamento com o seu marido, com seus filhos, com seus pais? Como está a sua vida profissional, a sua vida ministerial? Como você está? Este é o ano de nós enxergarmos a nossa terra devastada. E entenda, meu querido, enxergar a terra devastada não é fácil. Enxergar a terra devastada muitas vezes é doloroso. Vira pro seu irmão e pergunte para ele. Pergunte, está sendo doloroso enxergar a sua terra devastada? Às vezes é doloroso, queridos. Olhar a nossa vida e perceber que existe uma enorme devastação no nosso casamento, com os nossos filhos, na nossa vida financeira, no nosso ministério, na nossa vida profissional, não é fácil, é difícil. Às vezes é muito doloroso. No entanto, queridos, nós aprendemos nessa primeira Santa Ceia do ano que foi ministrada pelo patriarca a nós, que enxergar a terra devastada é momento de alegria. Amém. E não de tristeza. Sabe por quê? Porque é momento onde você olha para a devastação e você percebe que você precisa reconstruir. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga para ele, fala, você precisa reconstruir. Olhar para a terra devastada, querido, ela nos leva a enxergar princípios que nos são básicos, só que se perderam durante a nossa vida, se perderam durante a nossa angústia, durante o nosso sofrimento. Olhar para a terra devastada significa nós olharmos para a força que nós temos guardada muitas vezes dentro de nós e que nós não usamos. Olhar para a nossa terra devastada significa
olhar e resgatar a coragem que nós tínhamos quando éramos jovens. A coragem de lutar pela vida que nós tínhamos quando nós sonhávamos muito mais e sofríamos muito menos com os nossos fracassos. E o patriarca diz para nós na sua ministração de ceia que é em meio à devastação que surge o Salvador e a salvação. Eu queria que você repetisse isso para o seu irmão. Olhe bem nos olhos dele e diga para ele, com voz firme, diga assim para ele: é em meio à devastação que surge o Salvador e a salvação. Aprenda isso, queridos. É em meio à devastação que o Salvador, ele surge em nossas vidas para abrir lugar para a esperança. Aleluia. É em meio à devastação que ele nos tira do lugar de desgraça. É em meio à devastação que o Salvador chega até nós e nos leva ao lugar de honra. Graças a Deus. Queridos, é quando nós achamos que está tudo perdido. Quando você olha e se sente frustrado, porque você olha para a sua vida e não conseguiu alcançar aquilo que você almejava. Que Deus chega e te apresenta o Salvador. Nós aprendemos que é em meio à devastação que nós reconhecemos e reconstruímos a nossa identidade. Identidade de filho, identidade de discípulo, identidade de cristão, identidade de homem e mulher de Deus. É em meio à devastação que a gente se reconhece. E os meses de janeiro a abril do ano de 2023, queridos, não foram meses fáceis. Não foram meses fáceis para o nosso país, não foram meses fáceis para a igreja do Senhor Jesus, não foram meses fáceis para o mundo. E certamente também não foram meses fáceis para você. Quando você para pensar que nós já estamos no mês de maio de 2023, parece que passou muito rápido. Você fala, meu Deus, já é maio. Mas quantas coisas você já viveu? Quantas frustrações você já passou? Quantas decepções você já enfrentou? Quanta terra devastada você teve que encarar? E na última Santa Ceia, queridos, a Bispa Nay, ela nos ensinou que no ano do resgate é o ano onde é fundamental recordar. Para que você resgate algo que ficou para trás, você precisa recordar. Você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. Aleluia! É o ano onde nós aprendemos com a Bispa Nay que é fundamental agradecer, reconstruir e construir novas memórias. Você precisa construir novas memórias, queridos. Você precisa olhar para sua terra devastada e buscar nela aquilo que te traz esperança. Foi isso que nós aprendemos com a Bispa Nay. E nessa ministração de hoje, queridos, eu não quero falar com você sobre a sua terra devastada, ou sobre o que ficou no seu passado e precisa ser resgatado. Eu quero falar com você sobre o seu presente. Abrace o seu presente, querido. Vira para o seu irmão e diga para ele: abrace o seu presente. Abrace o seu presente. O tema dessa ministração de hoje, queridos, é entre a vida e a morte. Eu queria que você virasse aí para o seu irmão e perguntasse para ele: você sabia que você está entre a vida e a morte? Você sabia? Entre a vida e a morte? Pergunta para o que está do outro lado. Pergunta: você sabia que você está entre a vida e a morte? Quando a gente fala, querido, de estar entre a vida e a morte, é aquele negócio que meio que assusta, né?
porque nós costumamos pensar nisso quando existe uma situação de caos na nossa vida ou na vida do ente querido nosso, em que a possibilidade de morrer está muito perto. E aí nós viramos e dizemos, você está entre a vida e a morte, o fulano está entre a vida e a morte. Só que na verdade, desde quando nós nascemos, nós estamos entre a vida e a morte. Nós não sabemos em que momento nós podemos morrer. Mas nós sabemos que nós já vivemos. E muitas vezes nós passamos a vida olhando para o passado, para o que nos aconteceu, ansiosos com o futuro, e não vivemos o nosso presente. E quando nós falamos de morte em uma santa ceia, querido, eu quero trazer à sua memória que a morte, ela representa a devastação que é encontrada na sua vida. Que a morte é a busca que você faz pela vida. É essa a representação da morte. É a busca que você faz por se encontrar com as chuvas seródias e temporãs de Deus que Ele prometeu sobre a sua vida. Nós precisamos aprender a viver intensamente a vida presente que Deus nos deu. Amém, Jesus. E a buscar de Deus a mudança do cenário de caos que vivemos. E para falar sobre isso, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 40 ao versículo 56. Lucas, do versículo 40 ao Lucas capítulo 8, do versículo 40 ao versículo 56. Aqueles que não estão com a sua Bíblia podem acompanhar ali no Data Show, que diz assim, ó. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Quando Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisso, chegou uma mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi para trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Jesus disse: Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está o apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus por que tinha tocado nele e o que havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou na casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chore, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levanta! Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que desse comida para ela.
Os seus discípulos ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Amém, queridos? Amém. Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aqui, queridos, nós percebemos nesse texto duas situações de grande devastação que apareceram para Jesus naquele momento. Uma mulher que havia 12 anos, que passava por uma situação de devastação, que estava destruída, porque durante 12 anos ela estava doente, ela estava sangrando, nem de casa ela podia sair. Porque naquela época, as mulheres judias, elas não podiam ter contato com as pessoas enquanto sangravam, enquanto estavam menstruadas. E aquela mulher, ela sangrava por 12 anos. Ou seja, ela vivia uma vida devastada e destruída por 12 anos. E do outro lado, tinha um pai. Tinha Jairo, que durante 12 anos teve os momentos de maiores alegrias da sua vida. Ele era pai, ele tinha uma única filha. Ele realizou o seu sonho de ser pai. E a sua filha viveu muito bem durante 12 anos. Situações totalmente opostas, né? Jairo vivia a vida. E aquela mulher, ela vivia uma situação de quase morte. Jairo vivia a alegria, o regozijo da realização de um sonho. E aquela mulher vivia a frustração de uma vida destruída. E ali, queridos, diante de Jesus, ele tinha uma mulher pedindo socorro. Uma mulher desesperada. Uma mulher que nos últimos 12 anos da sua vida havia sobrevivido. E um homem também pedindo socorro. Se jogando aos seus pés, desesperado e pedindo socorro pela sua filha. Para que o seu sonho e a sua alegria não morresse ali. A verdade é que após 12 anos, aquelas duas pessoas que tinham situações totalmente opostas de vidas, elas se uniam ali com um único propósito. Mudar o seu cenário de devastação que estava ali naquele momento acontecendo. Porque aquela mulher, ela tinha 12 anos sofrendo, mas ela já estava meio que acostumada com aquilo. Eram 12 anos. O ser humano, ele tem esse poder de se acostumar até com o que é ruim. Ele se conforma e se conforta. Acreditem. Existem pessoas que quando você oferece a cura, ela se questiona. Será que eu preciso? Será que eu mereço? Existem pessoas que se conformam com a perda. Porque não se acham merecedoras. Só que o Jairo e aquela mulher, eles não se conformavam. Amém. Ela olhava e falava, eu não quero viver assim nem mais um dia. Tem 12 anos que eu estou sofrendo e eu não quero mais viver assim. Aleluia. E aquele homem olhava para Jesus e falava, Jesus, eu tive 12 anos de grande alegria e eu estou perdendo a minha filha. Eu não quero perder a minha filha. Eu quero resgatar a minha filha de volta. Este era o cenário que Jairo e aquela mulher se apresentavam diante de Deus. 12 anos. 12 anos na vida dos dois que os juntaram até ali. Porque eles se juntaram, querendo mudar o cenário de devastação da sua vida. E eu lhe pergunto hoje, querido, quem é você? Quem é você que veio até nós hoje, que está aqui conosco na Fábrica de Compromissados? Quem é você que está aí na sua casa assistindo a essa pregação? Você é Jairo? Um homem que olhou para sua terra,
olhou para a sua vida, que era uma vida feliz, e chega até Jesus para resgatar algo que era importante para ele, que estava se perdendo em meio à sua devastação? Ou você é aquela mulher do fluxo de sangue, que vem vivendo uma vida de devastação destruída, uma vida de sofrimento? Quem é você diante de Deus hoje? Quem é você na sua casa hoje? Quem é você no seu trabalho hoje? Na sua vida financeira, no seu ministério? Quem é você hoje? É Jairo ou é mulher do fluxo de sangue? O que que você vem buscar de Deus nesse dia? Entenda, querido. Independente do que você veio buscar de Deus neste lugar, eu quero lhe dizer que Deus, ele está disposto a sanar o seu sofrimento. Aleluias. Deus está disposto a lhe trazer vida. Aleluias. Aleluias. Amém, Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. Eu quero te dizer nesta manhã, querido, que Deus está disposto a mudar a sua história, o seu cenário de devastação. Amém. Glória a Deus. E nesses versículos, queridos, nós aprendemos alguns pontos importantes do que nós precisamos fazer para nós atravessarmos o nosso cenário de devastação e vivenciarmos a abundância que Deus nos prometeu. Quando nós entramos no ano de 2023, Deus, ele nos disse que nós deveríamos olhar para o nosso cenário de devastação, mas que nós iríamos viver as chuvas seródias e as chuvas temporãs. Glória a Deus. Quantos aqui querem viver as chuvas seródias e temporãs de Deus? Amém. Glória a Deus. Quero, Senhor, pode derramar. Nós passamos 4 meses olhando para a nossa terra devastada. Chegou a hora de nós clamarmos a Deus que derrame as suas bênçãos sobre as nossas vidas, que derrame chuvas seródias e temporãs sobre nós. Glória a Deus, Jesus. O ano de 2023, ele é o ano do resgate. Chegou a hora de nós resgatarmos aquilo que é bom para nós Aleluias. e nós deixarmos para trás aquilo que nos faz sofrer. Glória a Deus. Nós estamos, queridos, entre a morte e a vida. Ou seja, aquela vida devastada, ela precisa morrer. Nós precisamos começar a viver uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, uma vida de alegria, uma vida de paz. Aleluias. Essa é a promessa de Deus para nós. Glória a Deus. E esses versículos, queridos, eles nos mostram alguns pontos que são fundamentais que nós precisamos aprender para nós vivenciarmos isso. E o primeiro ponto que nós aprendemos, queridos, é não tenha medo de olhar a sua devastação e reconhecer que a sua terra está ruim. Vire para o seu irmão e diga para ele, não tenha medo. Diga para ele, fala, não tenha medo de olhar a sua terra devastada. Fala, reconheça que ela está ruim. Tanto a mulher, queridos, do fluxo de sangue, quanto o Jairo, eles não tiveram medo de olhar a sua terra devastada e de reconhecer que tudo ali estava ruim. Eles não tiveram medo. Eles estavam dispostos a mudar aquele cenário da sua vida, custasse o que custasse. Aleluias. E aí eu lhe pergunto, queridos, o quanto você está disposto a mudar o cenário de devastação da sua vida? O quanto você está disposto a olhar para a sua terra devastada e a gritar por socorro? Amém. O quanto que você está disposto a olhar para a sua terra devastada e confrontar ela cara a cara? Amém, Jesus. Jairo e aquela mulher, eles estavam dispostos. Eles estavam decididos a não viver mais aquela vida. Aquela mulher olhava e falava, eu não quero mais passar mais 12 anos sofrendo. Jairo olhava e falava, eu não quero viver sem a minha filha.
eles confrontaram a sua terra devastada. E o segundo ponto que nós aprendemos com eles, queridos, é que não deixe a multidão desviar o seu foco e te afastar do seu propósito. Amém. Vire para o seu irmão e diga para ele, fala, não deixe a multidão desviar o seu foco. Não deixe desviar o seu foco. E muito menos te afastar do seu propósito. Afastar do seu propósito. Nem Jairo e nem aquela mulher, queridos, deixaram que a multidão os atingisse. Nem Jairo nem aquela mulher deixaram que a multidão os afastasse do seu objetivo. A multidão apertava, a multidão pressionava, mas eles tinham um propósito. Eu vou chegar até Jesus porque Jesus pode me libertar, Jesus pode me curar, Jesus pode fazer um milagre na minha vida. Eles tinham essa convicção. Eu não sei qual é o milagre que você vem buscar de Jesus neste dia, querido. Amém. Eu não sei o que está se passando na sua vida esse dia. Eu não sei em que fase da sua vida aí na sua casa você está assistindo esse vídeo. Podemos nem estar mais no ano de 2023. Mas eu quero lhe dizer que você precisa vencer a multidão que te cerca. E sabe o que significa isso, queridos? É que não importa o que as pessoas falem pra você, te dizendo que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não é capaz. Você consegue o que você quiser se você estiver do lado da pessoa certa. Amém. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Jairo e aquela mulher, eles foram atrás de Jesus. Porque eles sabiam que o milagre que eles precisavam, só Jesus podia fazer. E eu quero lhe dizer nessa manhã, querido, que a multidão, ela vai te pressionar. A multidão, ela vai querer te eliminar. A multidão vai querer te deixar para trás. Na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, em diversos lugares que você estiver, a multidão vai estar te apertando. São muitas pessoas com o mesmo propósito, querendo a mesma coisa que você. O milagre. Só que o milagre acontece para aquele que não desiste. Para aquele que enfrenta a multidão e faz o que for preciso. E é onde nós entramos no terceiro ponto que nós aprendemos com Jairo e com a mulher do fluxo de sangue. Que é: não fique parado esperando que a sua bênção chegue até você. Vá em direção a ela. Diga isso pro seu irmão. Fala: não fique parado. Não fique parado. Sacode ele, querido. Fala: não fique parado. Não fique parado. Não fique parado, querido. Não fique parado esperando que a sua bênção chegue até você. Vá em direção a ela. Amém. Jairo e a mulher do fluxo de sangue, eles não ficaram em casa esperando Jesus passar. Não, eu vou ficar aqui na minha casa, porque quando Jesus passar, ele vai passar bem aqui na minha porta. Quando ele passar na minha porta, eu grito e mando ele entrar. Não. Eles saíram do lugar de comodismo onde eles estavam e resolveram enfrentar a multidão. Jairo, querido, ele olhou para Jesus e ele teve coragem. Ele era um homem que ele não era um homem comum, um homem qualquer no meio da multidão. Ele era o chefe da sinagoga. Olha só o que a Bíblia diz a respeito disso. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga naquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa. Queridos, Jairo, ele não desistiu, ele teve coragem. Ele amolou Jesus o tempo que foi preciso para convencer Jesus de ir até a sua casa. Talvez tenha sido Jesus próprio, a Bíblia não diz. Talvez tenha sido o próprio Jesus que tenha dito para ele: ô, Jairo, não dá, eu tenho que ir ali, ó, eu já tô com o caminho, já tô com o negócio resolvido aqui.
Para onde que eu vou? Talvez tenha sido os próprios discípulos. Não, Jairo, para. Jesus não pode ir para sua casa agora, para. Só que ele insistiu. Ele não abriu mão do que ele queria porque ele ouviu um não. Ele teve coragem para continuar insistindo. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela precisou ter coragem para sair da sua casa. Porque ela poderia ser apedrejada porque ela estava ali, sangrando no meio do povo. Mas ela teve coragem de sair da sua casa, de enfrentar a multidão e de tocar no manto de Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Você tem coragem, querido, de sair do meio da multidão e tocar no manto de Jesus? Amém. Amém, Jesus. Aquela mulher, ela precisou de coragem. Às vezes a gente perde, a gente vive a nossa terra devastada durante anos e anos e anos e anos, porque a gente não tem coragem de se levantar e sair da onde estamos. Porque a gente não tem coragem de enfrentar o sofrimento e falar que quer sair dele. Porque a gente não tem coragem de ir ao médico e ouvir o que ele tem a dizer sobre a nossa saúde. Porque a gente não tem coragem de dizer um não para os nossos filhos e parar de gastar além do que temos. Nos falta coragem. Nos falta coragem para recomeçar. Nos falta coragem para sair da onde estamos e ir para onde queremos chegar. Vire para o seu irmão e diga para ele: tenha coragem. Tenha coragem. O que você está disposto a fazer, querido? O que você está disposto a fazer para ter coragem? Queria que vocês virassem, toda a igreja virasse para a irmã Danúbia e dissesse para ela: tenha coragem, irmã Danúbia. É preciso termos coragem, amém, amados? Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. Nós precisamos ter coragem, querido. Coragem para fazer o que é preciso. Glória a Deus. E o quinto e último ponto que nós aprendemos com Jairo e com a mulher do fluxo de sangue é que nós precisamos aprender a obedecer. Amém. Diga para o seu irmão, fala: obedeça. Obedeça. Em tempos de devastação, queridos, nós precisamos aprender a obedecer mais e questionar menos. Jesus, ele olha, para de repente no meio do povo e fala: para! Quem me tocou? Seus discípulos olham para ele e falam assim: Jesus, assim, olha em volta. Olha o tanto de gente que tem em volta do Senhor. Um monte de gente está te tocando. Naquele momento, Jesus ele insiste. Ele fala: não, eu quero saber quem me tocou. Alguém me tocou porque eu senti de mim sair poder. Ô, glórias. O quanto você está disposto a fazer sair poder de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que o povo não entendeu, irmã. Quanto você está disposto a sair poder de Jesus em direção à sua terra devastada? Amém! Aleluia! Sai poder. Aquela mulher, queridos, ela estava disposta a deixar a terra devastada dela para trás. E ela podia simplesmente ter ficado calada. A Bíblia diz que ela já tinha sido curada, que ao tocar no manto de Jesus ela foi curada. Ela podia simplesmente ter se calado. Mas quando Jesus insiste e fala: eu quero saber quem tocou em mim porque de mim saiu poder, ela obedece. Ela olha e fala: Jesus, ai, foi de mim. Fui eu. Ela obedece. Ela enfrentou o medo e ela obedeceu. Ela falou: Jesus, foi de mim. E conta para Jesus o que havia acontecido.
Jairo, ele obedeceu. Ele chega na sua casa com Jesus e Jesus fala assim, ó, tira todo mundo daqui de dentro, eu quero que entre só os meus 3 discípulos, o pai e a mãe. Pronto, ponto. Jairo podia ter falado, Deus, ô Jesus, não, para. Deixa meus parentes aqui, tá todo mundo chorando a morte da minha filha, deixa todo mundo aqui. Eu quero a minha mãe, meu pai, meu tio, meu amigo, meu primo. Deixa todo mundo aqui que eu sinto mais confortável. Mas Jesus olha pra ele e fala, todo mundo pra fora. Inclusive os seus discípulos. Ele olha e fala, comigo vai entrar só Pedro, João e Tiago. Ponto. E os pais da criança? Jairo não questionou. Jairo simplesmente obedeceu. Todo mundo pra fora. E a Bíblia diz que ali tinham muitas pessoas chorando pela morte daquela criança. Tanto é que o povo deve ter saído, mas deve ter ficado ali, né? Nas janelas e com o ouvidinho assim, né? Tentando descobrir o que era que Jesus estava fazendo. Porque a Bíblia relata aqui que quando Jesus diz, não, a criança não está morta, está só dormindo. O povo olha e começa a fazer chacota com Jesus, né? No versículo 53 diz assim, aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Aquele negócio, ficou todo mundo assim, na parede, com um copinho na parede, ouvindo. Quando Jesus falou, não, tá só dormindo, o povo... Besta mesmo, tá morta, besta. É. Talvez na sua vida as pessoas estejam assim. Olhando pra você e falando, tá morta. Dá conta não, vai morrer. Contagem regressiva pro infarto. Talvez o povo esteja olhando para a sua vida financeira e se contorcendo de rir. Enquanto você sofre no sorteio dos boletos. Existe uma multidão lá fora, disposta a rir da sua cara, a caçoar de você. Disposta a olhar pra você e falar, tu tá doido, moço, é isso não. Tu fez o quê? Não, para. Porque as pessoas acham confortável a sua terra devastada. Porque ela é sua, não é deles? Quem tem que se sentir desconfortável na terra devastada é você. Diz isso pro seu irmão, fale pra ele. Não se mantenha confortável na terra devastada. Fala pro seu irmão, fala, quem tem que se sentir desconfortável nessa terra é você. Quem tem que se sentir desconfortável nessa terra é você. A gente fala isso muito em consultório terapêutico. Às vezes o paciente ele chega pra nós, né, confortável na sua terra devastada. Não adianta eu, como terapeuta, olhar pra ele e falar, meu querido, sai daí. Se ele tá confortável. Se pra ele tá tudo bem. Não se acomode na sua terra devastada. Amém. Faça o que for preciso pra sair dessa terra devastada. Obedeça a forma que for preciso para sair dessa terra devastada. Glória a Deus. Às vezes, queridos, nos falta vontade de obedecer. Porque para obedecer precisa de vontade, precisa de desejo. Eu só obedeço se eu quiser. É aquele negócio, a pessoa pede para tu e você fala, se eu quiser. Você fala, se eu quiser. Mas seria melhor se eu quiser. A gente só obedece, queridos, quando nós temos vontade. E nós precisamos ter vontade e desejo de fazer o que for preciso para sair da nossa terra devastada. Nós precisamos deixar para trás a rebeldia e abraçarmos a humildade.
Tem momentos que nós não queremos obedecer nem a Deus. Quanto mais ao médico, né? Quanto mais ao terapeuta, ao pastor, ao médico. Não queremos... Líder, então, líder da igreja? Oxi, vou obedecer lá a líder da igreja? Tem a metade da minha idade? Às vezes a gente não quer. Às vezes a gente quer bater de frente com o chefe, né? O chefe fala, pô, eu queria que você fizesse tal coisa. Se eu quiser. Na hora que eu quiser. Aí depois fala, bispa, eu não sei por que, bispa. Eu não paro emprego, Satanás me persegue. O inimigo está furioso comigo, está tentando me destruir. Nós não queremos obedecer a ninguém. Mas nós queremos sair da nossa terra devastada. Nós não queremos ouvir a ninguém. Mas nós queremos sair da nossa terra devastada. Muitas vezes nós não queremos ouvir nem a Deus. E nós permanecemos na nossa terra devastada. Para concluir, queridos, eu quero lhe dizer que em um único dia, 12 anos de diferentes vidas se juntaram ali, buscando a Deus a mesma coisa. A mudança do cenário devastado. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida e qual é a sua devastação, mas uma coisa eu sei. Que existe um Deus que pode mudar a sua história. O que você precisa que Deus te faça? Por que você está aqui nesse dia conosco na fábrica de compromissados? Tirando um domingo inteiro para estar aqui conosco? Por que você está aí na sua casa assistindo a essa pregação? Qual é a devastação que existe na sua casa que te trouxe até a mim? Talvez você tenha chegado aqui hoje como aquela mulher do fluxo de sangue, com a sua terra destruída, com a sua terra devastada, sem aguentar mais viver uma vida de dor e sofrimento. Talvez você tenha chegado aqui hoje com uma enorme perda de algo ou de alguém que era muito importante para você, que te fazia feliz. E que hoje você sofre a perda repentina daquilo que você não gostaria de ter perdido. E você vê a sua terra devastada. Talvez seja a perda de um ente querido, o término de um relacionamento, o afastamento de um filho, de um amigo, uma reprovação em um concurso, uma mudança de um ambiente de trabalho que você gostaria, que você não gostaria de ter mudado, mas você foi obrigado a mudar. Uma mudança de uma casa, de uma cidade, uma perca financeira, enfim. Você está com a sensação de uma perda que causou uma devastação na sua vida. Eu não sei o que te trouxe até aqui, mas eu sei que Jesus está disposto a mudar o seu cenário. Amém, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para que essa mudança aconteça, querido, na sua vida, você não pode ter medo de olhar para a sua terra devastada. Você precisa reconhecer o que está ruim nela. Você não pode deixar que a multidão te sufoque e que te afaste do seu propósito. Você não pode ficar parado esperando que a sua bênção chegue até você. Você precisa ir em direção a ela. Amém, Jesus. Tenha coragem de fazer o que é necessário. E obedeça. Deus, Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida.
Ele quer te tirar dessa terra devastada que você vive hoje, para te trazer para uma vida de abundância de bênção, de chuvas temporãs e seródias que são derramadas sobre a sua vida para te trazer prosperidade e alegria onde quer que você vá. Aleluia, Jesus. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento que eu quero orar por você, amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, como sacerdote na sua casa, eu me coloco diante da tua presença, Senhor, para entregar a vida dos teus filhos em tuas mãos nesse instante, Senhor. Amém. Pai, neste dia, Senhor, onde os teus filhos se colocam diante de ti, Senhor, e são confrontados em seus comportamentos diante da sua terra devastada, meu Pai. Eu clamo que em nome de Jesus tu venhas derramar sobre eles uma unção de coragem e obediência para que eles consigam fazer o que for preciso e saiam das suas terras devastadas. Que em nome de Jesus, Senhor, tu vai em direção, Senhor, à vida dos teus filhos, Senhor, para que eles possam, meu Deus, em nome de Jesus, ter coragem o suficiente de confrontar os seus medos, de olhar para suas terras devastadas, de abrirem mão delas, Senhor, e de não ficarem parados e acomodados diante desta terra devastada, meu Deus. Mas que em nome de Jesus eles tenham coragem para fazer o que for necessário e para obedecer o que for preciso para vencer a terra devastada das suas vidas e alcançar a realização dos seus sonhos. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia, compartilhando daquilo que o Senhor Ele faz por nós, daquilo que Ele quer fazer por nós. Aleluia. Nesse momento nós vamos estar encerrando essa gravação. Você que está aí na sua casa, eu te convido a ir para a sua igreja, a procurar uma igreja, a ceiar com o corpo de Cristo. Nós aqui da Fábrica de Compromissados estaremos ceando juntos nesse momento. A comunhão com os irmãos é um princípio bíblico que aumenta a sua fé. É importante. Procure a sua igreja, procure o seu pastor, procure a sua liderança. Ceie com a sua igreja. Esteja com os irmãos. E a partir de hoje, não se acomode com a sua terra devastada. Aleluia. Saia dela. Tenha coragem de enfrentar os seus medos para viver a vida que o Senhor sonhou para você. Amém? Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima.